Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal PET Ajuda. Eu me chamo Tyson Tostanhag, sou integrante do PET da Engenharia Agrícola e hoje vou resolver mais um exercício da disciplina de Hidráulica Aplicada sobre o conteúdo de condutos equivalentes. Bom, o exercício em questão que trouxe para resolvermos diz o seguinte: o sistema de distribuição da figura tem todas as tubulações do mesmo material. A vazão total que sai do reservatório R1 é de 20 litros por segundo. Assumindo o fator de atrito constante para todas as tubulações de F igual a 0,020 e desprezando as perdas localizadas e a carga cinética, determine a cota piezométrica no ponto B e a vazão na tubulação de 4 polegadas de diâmetro. Bom, então, inicialmente, para nós termos uma noção de por onde começarmos a resolver esse exercício. Bom, nós temos então que a cota piezométrica, ela vai, do ponto A, por exemplo, ela é igual à cota piezométrica do ponto B mais a perda de carga entre o trecho de A para B. Desse mesmo modo, a cota piezométrica no ponto B vai ser igual à cota piezométrica do ponto A menos a perda de carga de A para B. Porém, então, para nós encontrarmos essa perda de carga desse trecho de A para B, nós vamos utilizar a equação para encontrar a perda de carga universal, a equação universal da perda de carga, que é essa daqui. Porém, dentro dessa equação, nós devemos ter o comprimento da tubulação de A para B. Nesse caso aqui, nós temos duas tubulações. Nós vamos, então, tornar essas duas, dimensionar novamente, fazer os cálculos para tornar essa uma única tubulação, calculando novamente, então, para conseguir novamente as dimensões para determinar o comprimento adequado da tubulação de A para B e depois substituir nessa equação para assim nós conseguirmos encontrar a perda de carga desse trecho. Então, para nós termos uma ideia assim, de por onde começar. Nós temos inicialmente então que a vazão desse trecho dessa tubulação de A para B, ela vai ser igual então à soma desses outros dois trechos, que seria do trecho de 4 polegadas, com a tubulação de 4 polegadas de diâmetro, e do trecho que possui 6 polegadas de diâmetro. Somando essas duas vazões, nós vamos ter a vazão equivalente desse trecho, e assim nós conseguimos determinar o comprimento adequado para esse trecho. Porém, a fórmula da vazão em si, nós vamos começar a resolver esse cálculo utilizando a fórmula da vazão, onde a fórmula da vazão, ela vai ser igual, então, a perda de carga vezes π ao quadrado vezes o diâmetro da tubulação elevado a 5 vezes a gravidade dividido por 8 vezes o fator de atrito vezes o comprimento da tubulação. Essa daqui é a fórmula para determinar a vazão de cada trecho. Substituindo então em cada um dessas vazões essa equação aqui, nós chegamos em toda essa fórmula. Porém, tem alguns dados aqui dentro que nós não temos acesso ainda, que é no caso a perda de carga do nosso sistema, que é isso que nós vamos determinar. E é isso que nós queremos determinar nesse exercício em questão. Então, nós vamos pegar e simplificar melhor essa fórmula. Nós vamos destrinchar ela, isolando então a nossa perda de carga aqui, para nós podermos cortar com a raiz do outro lado. Ou seja, vai ficar dessa seguinte maneira, onde nós isolamos o diâmetro da tubulação e o comprimento da mesma, que é o que é fundamental para nós encontrarmos, então, o comprimento do trecho de A para B. Fazendo dessa maneira, dos dois lados, onde nós isolamos isso, nós chegamos nessa equação aqui. Portanto, agora é somente cortar dos dois lados da igualdade essa raiz, porque ela vem ser igual dos dois lados, desse modo ela se anula, e assim nós temos essa fórmula aqui, da raiz do diâmetro da tubulação de A para B elevado a 5, dividido pelo comprimento da tubulação, que é o que nós queremos encontrar, igual a raiz do diâmetro da tubulação de 4 polegadas elevado a 5, dividido pelo comprimento dessa tubulação, mais
a raiz do diâmetro da tubulação de 6 polegadas elevado a 5 dividido pelo comprimento desse trecho. Substituindo esses valores, nós temos esses dados aqui, essa equação aqui. Lembrando que nós utilizamos aqui os mesmos valores para todos os diâmetros. Nós queremos tornar essa tubulação, esse trecho, ele igual. Nós vamos utilizar os mesmos diâmetros para todos. Como o restante do nosso sistema é utilizado a tubulação com diâmetro de 6 polegadas, nesse trecho nós também vamos substituir todos os valores para que eles fiquem iguais ao diâmetro de 6 polegadas. No caso aqui ele está em metro, nós convertendo então 6 polegadas para metros, ele fica então igual a 0,1524. Fazendo então esse cálculo aqui desses valores e isolando então o comprimento equivalente dessa tubulação, que é o que nós queremos encontrar, nós vamos encontrar o valor de 410,67 metros para a tubulação do trecho de A para B, ou seja, esse é o valor correspondente a essa tubulação. No caso, nós vamos substituir, aqui são duas tubulações de 4 polegadas de diâmetro por 6 polegadas de diâmetro, nós vamos substituir essas por uma tubulação com 6 polegadas de diâmetro e com comprimento de 410,67 metros, assim se tornando equivalente para essas duas tubulações em si. Agora, então, nós temos todos os valores para substituir na equação universal da perda de carga. Substituindo esses valores aqui, onde nosso F, que é o fator de atrito, é 0,02, o comprimento do trecho de A para B, que foi o que nós encontramos agora, que é de 410,67 metros, multiplicado pela vazão então, de A para B, que nós encontramos que está no enunciado da questão em si, que é de 20 litros por segundo, convertendo então para metros cúbicos por segundo, fica igual a 0,02. Divididos então por π e por π ao quadrado vezes o diâmetro da tubulação, que vai ser então de 6 polegadas, que é igual a 0,1524 metros elevado a 5, vezes a nossa gravidade, que é 9,81. Realizando todo esse cálculo, nós encontramos então que a perda de carga do trecho A até o trecho B é igual a 3,30 metros. Bom, como nós encontramos esses valores, agora nós retornamos para aquela forma que eu passei lá no início, onde diz que a cota piezométrica do ponto B vai ser igual à cota piezométrica do ponto A menos a perda de carga de A para B. Substituindo esses valores, onde a nossa cota piezométrica do ponto A está no enunciado da questão, que é 590, menos então a perda de carga de A para B, que foi que a gente acabou de calcular agora, que era de 3,30, fazendo essa subtração, nós encontramos que a cota piezométrica do ponto B é igual a 586,7 metros. Assim, então, a gente resolve a primeira parte do exercício. Agora, então, partindo para a segunda parte, onde ele pede a vazão na tubulação de 4 polegadas de diâmetro. Ou seja, é somente a parte inicial lá do nosso sistema em si, e o exercício pede para a gente determinar a vazão nesse trecho aqui, somente nesse trecho de 4 polegadas de diâmetro. Novamente, nós vamos utilizar então a mesma fórmula da vazão para determinar a nossa perda de carga universal, a nossa equação universal, no caso, da perda de carga, que é essa daqui, porém nós vamos modificar ela um pouco para poder encontrar a nossa vazão. Inicialmente, então, nós substituímos os valores, onde a perda de carga de A para B, que foi o que a gente calculou anteriormente, que foi 3,3, substituindo esse valor, e substituímos os outros valores aqui correspondentes, onde nosso fator de atrito ele segue sendo o mesmo valor de 0,02, o comprimento então da tubulação é de 800 metros, que é o comprimento de A para B da tubulação com 4 polegadas de diâmetro, vezes a nossa vazão, que é o que nós queremos encontrar, dividido então por π ao quadrado, vezes o diâmetro da tubulação, o diâmetro é de 4 polegadas, passando então convertendo ele para metros, nós temos 0,1016 metros elevados a 5, multiplicado então pela nossa gravidade, que é 9,81. Então,
resolvendo melhor esse cálculo, nós encontramos esses valores aqui e posteriormente nós isolamos a nossa vazão, que é o que nós queremos encontrar, nós chegamos ao resultado final de que a vazão do trecho de 4 polegadas de diâmetro de A para B vai ser igual então a 5 litros por segundo, assim chegando ao resultado final da nossa equação. Lembrando que essa equação aqui vai dar o resultado em metros cúbicos por segundo, então só fazendo a conversão para litros por segundo nós encontramos 5 litros por segundo como a vazão da tubulação de 4 polegadas de diâmetro. Bom, assim a gente chega ao final desse exercício, onde nós resolvemos as duas equações, as duas variáveis que o exercício solicitava, onde na primeira, na alternativa A, nós encontramos então a cota pisométrica do ponto B, que foi de 586,7 metros, e agora na questão B, nós encontramos a vazão do trecho de 4 polegadas de diâmetro, que foi igual a 5 litros por segundo. Espero ter ajudado vocês a resolver esse exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com o PET Engenharia Agrícola, que estamos dispostos a sanar quaisquer dúvidas. Desde já agradeço a atenção de todos e se inscrevam no nosso canal.